Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vou dar mais uma dica para vocês de como reutilizar esse vidro de palmito. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário e agora vamos para o passo a passo? Então, para iniciar esse projeto, primeiramente eu vou ensinar vocês a fazer o biscoito. Eu fiz esses daqui, ó, rosquinha de chocolate, ó, tá vendo? Fiz biscoito assim quadrado, recheado. Fiz esses redondos. Fiz esses de wafer com vários recheios, olha. Fiz um mini rocambole. E o rolinho de wafer. Então, para fazer esse trabalho, o que a gente vai precisar é EVA. EVA das cores que você achar melhor. Aqui eu peguei em bege, rosa, branco, marrom e preto. Também comprei esse EVA aqui, ó, que ele é meio atoalhado, tá vendo? Um lado ele é normal e o outro ele é todo felpudinho. Eu vou começar com essa bolacha de wafer aqui, ó. Para fazer esse efeito, eu vou usar esse ralador nessa parte aqui. Para derreter o EVA, eu vou usar a sanduicheira, mas você também pode usar o ferro, pode usar a prancha, o que você achar melhor. Essa sanduicheira já está bem velha, eu deixo ela justamente para fazer esses trabalhos. Então, eu vou aquecer aqui o EVA. A medida dessa bolacha de wafer é 2x6. Tá? Eu fiz ela nesse tamanho, mas você pode fazer do tamanho que você achar melhor. Então aqui, ó, assim que ele começar a levantar, que já tá bem molinho, você vem e coloca aqui e vai apertando. Você só tira depois que você vê que o EVA já esfriou. Olha como fica o efeito. Então, aqui eu já deixei, olha, com a medida de 6 centímetros. Agora eu vou tirar aqui. Então, como vocês podem ver aqui, ó, são 1, 2, 3 partes dessa cor bege. Então, eu vou cortar as 3 partes nessa cor. Como eu vou colocar no meio sobreposta, se você quiser, você não precisa deixar esse efeito em todas. Eu prefiro deixar porque ela dá mais volume, mas se você não quiser, se você quiser deixar o efeito só em cima e embaixo, não tem problema. Como eu falei pra vocês, né? Eu fiz esse efeito dessa textura aqui nessas 3 partes, mas não há necessidade de fazer, porque uma delas vai no meio. Aqui, ó, então eu vou colar. Vou fazer essa com recheio de morango. Então, com a cola instantânea, vou passar aqui. Então, é uma parte do biscoito, a outra do recheio. Aqui no meio vai outra do biscoito. Mais uma do recheio. E a última do biscoito. Como a última vai ficar essa parte aqui, ó, então você vira a parte que você vincou para baixo. E ficou assim, olha. Tá vendo?
uma camada de wafer, recheio e a última de wafer. Lembrando que a parte de cima e a parte de baixo é importante estar, né, com esse detalhe frisado. A do meio não tem necessidade, mas eu gosto de fazer para ficar com mais volume. Agora eu vou ensinar vocês a fazer essa quadrada. Então, agora eu vou ensinar vocês a fazer esse quadradinho aqui, essa bolacha quadrada. Como vocês podem ver, aqui tem duas camadas da casca, duas de recheio e duas da casca de baixo. Por quê? Porque, olha, dá pra vocês repararem aqui, ó, cada EVA que a gente compra é uma textura diferente, ó, esse rosa, ele é mais grossinho, esses outros aqui são mais fininhos. Então, se quando você for fazer, você perceber que o EVA é mais fino, você coloca uma camada mais grossa, tá certo? Eu vou fazer com EVA preto, esse biscoito aqui. Aqui eu tô usando um molde que eu tinha aqui em casa, ele mede 3,5 por 3,5. Então, olha aqui como ficou o efeito. Aqui eu coloquei essa base embaixo, porque como eu vou usar o estilete, né, para não cortar minha toalha. Então, venho aqui. Esse molde aqui que eu tô usando é o que eu tinha em casa, mas você pode improvisar e usar o que você tiver. Então, agora eu vou pegar o EVA branco, vou fazer com recheio em branco. Como eu falei pra vocês, esse EVA é bem fininho. Então, se eu for colocar aqui no meio, ó, vai ficar muito fino. Ó, tá vendo? Eu vou aumentar isso aqui, vou colocar mais partes. Então aqui, ó, eu fiz as duas partes, né, com esse relevo, as duas lisas que vão no meio e as duas de recheio. Vou colar agora. E olha só como ficou. E agora você pode ir brincando com os sabores, colocar o recheio da cor que você quiser. Então agora eu vou ensinar vocês a fazer essa redonda. Essa redonda também é duas camadas do biscoito, duas do recheio e duas do biscoito novamente. Para fazer ela, eu usei esse copinho aqui como referência. Ele tem, deixa eu ver, 4 centímetros de diâmetro, mas você pode fazer do tamanho que você achar melhor. Então, vou fazer aqui, derreter novamente. E esse eu vou fazer com recheio de chocolate.
Então aqui, como vocês observaram, ó, as duas partes que foram feito a textura, duas não tem necessidade, o recheio também não. Vou colar. Então agora, por último, essa parte onde eu fiz esse efeito virado para cima. E olha só como ficou. Agora eu vou fazer essas rosquinhas aqui. Então, como eu falei para vocês, esse EVA aqui, ó, de um lado ele é normal, do outro lado ele é meio atualhado. Você pode fazer essas peças com retalho de EVA, que eu tô mostrando a peça inteira porque esse daqui é diferenciado, né? Mas os outros eu usei tudo retalho mesmo. Essa parte que eu fiz nesse EVA atualhado, para dar esse efeito do biscoito, eu vou fazer só duas partes, uma para pôr em cima e outra embaixo. No meio eu vou usar o EVA liso mesmo, para ficar um pouquinho mais grosso. Então tá aqui as quatro partes. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse furador para fazer o buraquinho no meio. Se você não tiver o furador, você pode fazer com a tesoura mesmo. E vou fazer isso nas quatro partes. E agora eu vou colar. E olha só como ficou. E para finalizar, o mini rocambole. Peguei duas tiras de EVA, né, na cor bege e na cor rosa, para ser o morango, na medida de 2 por 10. Vou colar uma em cima da outra. E agora eu vou enrolar. E olha como ficou. Eu fiz a medida de 2 por 10, mas eu vou cortar aqui no meio. E olha só como ficou. Missão cumprida, os biscoitos estão prontos. Olha só, gente, não parece de verdade? Fica com uma textura assim super parecida. Inclusive eu vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo aqui que tá mais queimadinha? Eu fiz esse efeito aqui com a tinta PVA para artesanato na cor marrom. Passei o dedo nela e espalhei. Aí ficou desse jeito. Eu deixei umas tostadinhas, outras mais branquinhas. E outra coisa que eu vou falar pra vocês. Como eu vou colocar no pote de vidro, que essas peças não dá para ser lavada, né? Tem que passar um paninho umedecido para fazer a limpeza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou invernizar. Vou passar verniz em cada um desses biscoitos, menos nesse que é atualhado, né? Esses daqui, ó, pode ver, tem esse daqui. Esse daqui tá mais brilhoso, tá vendo, ó? Eu passei verniz nele. Aí ele protege mais a peça, né? E assim evita de pegar poeira facilmente. E quando você precisar fazer a higienização, você faz com um paninho úmido. Vou usar novamente esse vidro de palmito de 3 litros. Então, eu peguei esse tecidinho xadrez, um retalho, né, que dê para forrar aqui essa parte.
e outro para forrar a tampa. Para impermeabilizar esse tecido, eu vou usar a goma flex. Essa goma flex, depois de aplicada e seca, ela pode ser lavada normalmente. A goma flex você encontra em qualquer loja que vende materiais para artesanato. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar nessa parte avesso do tecido. Então você alisa para não ficar nenhuma ruguinha, nenhuma falhinha aqui no tecido. E vou aplicar novamente a goma flex na parte de cima. Então vocês viram que eu passei uma camada bem generosa, né, da goma flex aqui no tecido. Agora ela tá bem esbranquiçada assim, mas depois de secar bem ela mesmo, vai ficar totalmente transparente, né, criando uma camada de proteção no tecido, podendo inclusive ser lavado o seu pote. Então, enquanto seca, eu vou fazer a tampa. Na tampa, antes de fazer a parte de encapar tudo, eu vou passar o primer para metais PET e vidro. Esse primer para que serve, gente? Ele serve para uma camada de proteção contra a corrosão também, né? No caso aqui do ferro. E ele também dá uma cobertura boa para depois, se você quiser aplicar a tinta, ficar uma cor bem uniforme, mas no caso aqui eu vou aplicar o primer mais para proteção mesmo, né? Porque eu vou colar o tecido por cima. Então aqui o primer já secou, olha, e eu vou fazer o acabamento com o tecido. Aqui eu vou cortar mais rente. A mesma coisa, vou aplicar a goma flex no tecido. Agora eu vou cortar esse excesso. E agora eu vou passar a goma laca por cima também. Pronto, as duas peças já estão secas, tanto a tampa quanto o vidro. E agora eu vou fazer o acabamento. Aqui na tampa eu vou colocar essa cianinha. Agora eu vou colocar a cianinha aqui também embaixo dessa lese. Prontinho. Agora é só colocar os biscoitos. E agora eu vou fazer a colagem dos biscoitos com a cola instantânea.
E aqui está finalizado o nosso trabalho de hoje. Olha como ficou lindo. Esse azul aqui eu coloquei com menos detalhe, como eu falei pra vocês, né, pra fazer a higienização. Você pode lavar por dentro normalmente, por fora também poderia, se não fosse por conta dos biscoitos, né? Por isso que eu envernizei eles, pra proteger contra o pó, né? Mas você pode passar um paninho úmido, dá super certo. Esse rosinha aqui eu coloquei mais detalhes, escrevi aqui biscoito, mas a finalização, o acabamento fica por conta do seu gosto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Não esquece de me seguir também no Instagram e no Facebook, tá? Deixe o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!